Patriarcos e vamos falar de peça de teatro, coisa que muito tempo eu não falo, porque aliás as peças de teatro estão carérrimas, caras, impossível de... Mesmo a meia é cara, porque uma peça de teatro é 140, 150, 200 pau. Gente, o que eles estão pensando, né? Como que o povo vai ver teatro, gente? Já, tudo bem, tem muita coisa de graça, mas é complicado. E justamente eu fui numa peça de graça, que já acabou, já não está mais em cartaz. Sua última apresentação foi o último domingo, tá? E chama-se Avenida Paulista, Avenida Paulista da Consolação ao Paraíso. A direção geral de Felipe Hirsch. Acho que é assim que se fala. Bom, a peça é um musical que conta várias histórias, não é uma história contínua, ou seja, não é uma história grande, assim, começo, meio e fim, mesma história. São vários esquetes, várias histórias acontecendo, né, dentro da Avenida Paulista. E por que da Consolação ao Paraíso? Porque é aquela coisa, né, consolação, paraíso. O que nós mais queremos, né, ser consolados, temos consolação e chegar, quem sabe, ao paraíso. Basicamente, é uma dessas ideias da peça. A peça tem uma boa, ou seja, é original, é uma boa ideia. O cenário é ótimo, é um prédio, né? Eles usam tipo um prédio de apartamentos, onde os músicos tocam, a gente vê ao vivo os músicos tocando, e várias cenas são ali nas janelas do apartamento, e tem a rua embaixo, que é a Avenida Paulista, na verdade, né? Bom, o que acontece é o seguinte, a ideia é boa, mas a ideia é muito longa. A peça, quando eu fui assistir, durou 2 horas e 40 minutos. Então sim, né? Foi cansando, foi assim, chegando uma hora que a gente não só eu, mas muita gente estava reclamando e falando, quando que isso vai acabar? Então assim, a ideia é boa, mas ela, se voltar ao cartaz, não sei se vai voltar, porque ali no SESI geralmente depois não volta o cartaz ali, mas talvez rode ali pelos SESIs da vida. Então seria legal, dar uma cortadinha ali, 1h30 seria o ideal de peça, não mais do que isso, porque 2h40 é muito cansativo, ainda mais porque são vários esquetes. Bom, vamos falar das músicas, né? É um musical, né? Várias músicas escritas por vários compositores famosos, né? Para as pessoas que entendem ali de São Paulo, porém tem um grande problema para o público. Ninguém conhece as músicas, né? São músicas que ninguém, né? Foram feitas para o espetáculo. Então fica difícil a gente entrar no universo musical. Uma outra música a gente até consegue, porque é bem embalada, é bem ritmada, então a gente ainda vibra por essas músicas. Mas outras músicas, teve hora ali em momentos que 2 ou 3 músicas nós não ouvimos o que o cantor, ator começou a cantar, porque o som estava muito alto, então não se ouvia as primeiras estrofes. Tá, vamos lá. Interpretações ótimas, atores são muito bons, não conheço ninguém, são atores basicamente de teatro, então não tem ninguém famoso assim, que são pessoas normais, né? E o diretor deu para perceber que ele escolheu atores normais, assim, do dia a dia, como a gente, né? Nada assim, vou ver porque tem aquele famoso, tem aquele bonitão, bonitona, não. São atores normais. E aí tem algumas sketches que são muito boas. A melhor de todas é a Only Fair. Exatamente, é uma paródia de OnlyFans, mas fala da Only Fair e é onde a atriz faz assim, ela se apresenta na internet, né, falando um monte de coisa, e é muito engraçado, é muito legal, fala de todas as religiões, num sentido de humor, no sentido de crítica, no sentido de maluquice, né, então é muito bom. A outra parte que é boa é a guia, que fala inglês errado, né, tenta falar o inglês junto com o português e dá uma miscelânea. A outra parte é da chuva. Tem uma cena da chuva, chove no palco, o palco fica todo molhado, lógico que tem ali tipo um ralo enorme de ponta a ponta, onde a água acaba escoando, com certeza, e ela deve ser reutilizada. Então, assim, essas cenas são maravilhosas. E tem a cena, né, que lá no futuro tem uma outra guia, acho que é a mesma guia que faz que fala inglês errado, que vai com um monte de gente falando quando os teatros existiam, porque já no futuro os teatros estão todos viraram esqueletos, né? Viraram ali coisas e ela vai ali achando coisas. Isso é muito engraçado também. Então essas partes são bem boas, são excelentes, né? Mas é aquilo, é muito longo. A ideia, como eu falei, é original, é boa. O diretor é um dos melhores, todo mundo, né, elogia. Mas tem essas coisas que deveriam ser pensadas. Deviam ter usado músicas que falam de São Paulo que o público conhece. Com certeza ia embalar mais. O público ia entrar mais na situação, entrar mais nas histórias com músicas que nós conhecemos. E não com essas músicas desconhecidas que não são ruins, mas não toca a gente, né? Porque a gente está ouvindo pela primeira vez. Então vale muito a pena, assim, repensar isso se ela for remontada, já não está mais em cartaz, como eu falei, era de graça, Então vale a pena isso. É um bom espetáculo, mas com esses adendos. Ser menor, né? Músicas conhecidas e diminuir o ritmo dela. E dá, aliás, aumentar o ritmo de cena. Algumas cenas são muito longas,
né? São muito paradas, e isso cansou o público. Realmente muita gente estava reclamando que não acabava, que estava cansativo, e no final nem todos aplaudiram. Então assim, é repensar. É um ótimo diretor, né? Todo mundo considera um gênio, mas também tem que se repensar que a peça tem que ser para o público. E o que o público quer ver? O que o público precisa ver? O que o público sente? Né? Então isso é necessário. Mas a Avenida Paulista da Consolação Paraíso é uma ideia original e que vale a pena ser revista e ser ali de repente remodelada em algumas partes, se voltar ao cartaz. É isso aí, gente. Fique conosco, deixe seu like, se inscreva no canal e voltaremos no próximo Fala Terráqueos.